Meus irmãos, coloquemos um tema nessa noite. O mundo não precisa de religião. Nós vamos ver por que essa palavra minha. Porque nós fomos ensinados que nós precisamos ter uma religião. Qual era a religião de Jesus? Você já se perguntou? Se você olhar a Escritura, ele tinha uma religião, era o judaísmo. Ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei de Moisés, para resgatar aqueles que estavam naquela religião, a fim de fazer eles filhos de Deus. Então Cristo, ele veio debaixo de uma religião, mas ele não era uma religião, ele era apenas um cumprimento da palavra, para que libertasse aquele povo e tirasse ele daquela tribulação que iria vir no ano 70, para que depois fizesse novo todas as coisas. As pessoas não querem dar crédito e acreditar que o mundo acabou no ano 70. O mundo habitado daquela geração, a nação de Israel. E ali Deus encerra todos debaixo da desobediência e usa de misericórdia para com todos. É o segundo Adão. O primeiro matou a todos, o segundo veio dar vida a todos. E aqueles que não crescem, morreu lá em Jerusalém no ano 70, 1.100.000 judeus. Outros fugiram, outros levaram preso, e o reino de Cristo foi estabilizado. E ele disse que o reino de Deus ele iria crescer, conforme uma mulher que colocou 3 medidas de farinha e um pouco de fermento. Então ele fez a ilustração. E se você observar, o reino de Deus tem crescido. Hoje, com a tecnologia e o avanço da internet, o reino de Deus tem crescido. Aqueles que entendem que já está no reino, ele precisa reinar e fazer esse reino crescer, até tomar conta de tudo. Esse é o nosso objetivo. E o mundo precisa de religião? Não, nós vamos entender pela Bíblia que a palavra religião no original é religares. Todo mundo até a cruz tentou muitas religiões fazer-se religares, mas até hoje eles não conseguem, porque Cristo foi o que religou novamente o mundo para com Deus. Colossenses 1, versículo 18, diz que aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo ele pela cruz, pelo sangue de Cristo, feito a paz, reconciliou consigo mesmo, tanto o céu e a terra. Então, meus irmãos, o céu e a terra já foi reconciliado. Não tem nada para se reconciliar hoje. O que precisa entender é sofrer uma metanoia na mente e passar a reinar. Você também não vai para o reino. O reino veio até eles lá, nós já nascemos nesse reino. Então Lucas capítulo 10, versículo 33 diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o encheu-se de compaixão. Verso 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nele o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastarem a mais eu te pagarei quando voltar. Então, para quem conhece essa história, é a história do bom samaritano. Chegou um doutor da lei perto de Cristo para provar ele, para testar. Ele disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: como lê a Escritura? Como você interpreta? E aquele homem era sábio, ele disse que ele fazia tudo direitinho.
E depois que Jesus disse, olha, amará o seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, faz isso e viverá. E aquele cara achou tão simples essa explicação que ele retrucou. Porque naquela época, meus irmãos, igual existe hoje, existia muitos teólogos que disputavam com o outro. É a mesma coisa de hoje. E aquela resposta de Jesus, basicamente era tão simples, mas foi difícil, que ele apelou: quem é o meu próximo? Talvez você se pergunta, quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que tem uma necessidade perto de você, e se você pode ajudar e não ajuda, você não reconheceu e nem conhece o que é o reino de Deus. Naquela época eles iriam herdar. Hoje nós já fazemos parte desse reino. Todo homem foi criado por Deus. Eu sei que ninguém tem dúvida disso, que todo homem foi criado por Deus. Ou existem homens que não foi criado por Deus, se é criatura dele. E por que Deus não age na vida de todos? Não é uma pergunta? Se todos foram criados por Deus, e por que é que Deus não age na vida de todos os homens? Será que Deus escolheu alguns para agir hoje? Naquela época Deus escolheu pessoa para um propósito. E hoje? Será que é a mesma coisa? Deus escolhe pessoa hoje ainda para um propósito, para pregar o Evangelho ou para anunciar as boas novas? Se hoje é boas novas? As boas novas era para aquela geração. Hoje, as boas novas para nós hoje é descoberta desse Evangelho que estava escondido. Porque Ele não obriga a ninguém, meus irmãos. Deus é Pai de todos. Mas todos estão aptos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, meu irmão, não obriga ninguém. Hoje, principalmente, naquela época existia um chamado de profeta, e aqueles que Deus chamava, ele ouvia a voz de Deus. E hoje, por que as pessoas não dão crédito à voz de Deus? Será por quê? Nós temos que entender que existe uma natureza humana que ela quer lutar contra os desígnios de Deus, que é a famosa luta entre a carne e o espírito. O espírito eleva para você para as coisas de Deus, mas a sua vontade humana eleva para as coisas humanas. Então essa é a diferença. Mas quando ouvimos a voz de Deus, buscamos realmente o conhecimento de Deus, com certeza nós vamos andar melhor e reinar melhor nesse mundo. Deus é bom ou Deus é mau? Existe uma concepção que Deus é bom, Deus é mau, mas Deus é amor. Mas Ele é justo, principalmente com Ele mesmo, com a sua palavra. Ele diz que ainda que você é infiel, Ele permanece fiel. Ele não sofre variações de movimentos por causa da sua ação. Tudo que você fizer hoje, Deus não vai te amar mais. Não é o seu resultado que vai tornar o amor de Deus mais amoroso por você. Então Deus é amor e ponto final, mas também Ele é justo. Deus é justo, meus irmãos, e Ele aplica a justiça. Deus é amor, mas também é justo. Na cruz, Deus foi amor, perdoando aqueles que era pecador daquela geração. Mas como Ele usou a justiça, Ele mesmo tomou o lugar daqueles que eram injustos, e Ele fez todos justos na cruz. A religião trata com Deus como um Deus distante. Então nós somos ensinados que Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, e
Jesus, e pior, Jesus está intercedendo por nós. Cristo hoje, meus irmãos, para você que já conhece a graça e o reino eterno estabelecido, Cristo não está intercedendo por ninguém. Ele diz que Ele é a porta. Se alguém entrar e sairá, encontraria Deus ou encontraria pastagem. Ele é o caminho para levar eles a Ele mesmo, ao próprio Deus. Então Ele não está intercedendo, Ele não é advogado, a causa já foi ganha, a dívida já foi riscada e Deus mora em nós. Vamos ver se isso é verdade? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, antes da cruz, o homem não era tabernáculo de Deus. Ele não era morada de Deus. Havia uma separação entre o homem e Deus, o pecado. Mas quando ele vem, ele tira o pecado do mundo e faz morada no homem. Qual é o tipo de homem que ele fez morada? Em todos, porque ele não olhou para a dificuldade do homem. Agora, o homem precisa ter essa sensibilidade pelo Espírito para poder reinar em vida, não depois da morte. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. O que é que nós precisamos prestar bem atenção hoje? Naquela época, a igreja estava sendo edificada. O profeta Daniel, ele viu uma pedra cortada sem mão sendo lançada naquela estátua, que ela destruía todo o reinado. E essa pedra era Cristo, era a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. E sobre esta pedra é que Paulo está dizendo, que Jesus disse também para Pedro: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele mesmo, ele edificaria a igreja. Agora Paulo está trazendo a memória deles, Efésios capítulo 2, versículo 20, que vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Existe uma diferença muito grande entre a igreja do primeiro século e hoje, o reino estabelecido por Deus. Naquela época, a igreja estava sendo edificada. Antes da cruz, meus irmãos, antes da cruz, não havia igreja edificada, porque havia um cumprimento das Escrituras. Cristo nasceu de mulher, debaixo da lei, para cumprir toda a lei, resgatando eles. Então a igreja seria edificada sobre Cristo, a pedra angular, pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então a igreja, que era pessoas, não era templo e nem casa, era pessoas sendo edificada para a morada de Deus na vida dela, porque Deus estava edificando um povo para que ele habitasse. Deus não ia habitar mais em templo feito por mão, na realidade nunca habitou. Só que o povo, aquele povo que se deu o nome de igreja, seria a habitação de Deus. No ano 70 tudo se cumpre e Deus passa a morar no homem. Então hoje a igreja não está sendo edificada. Quando eu e você nascemos, já nascemos no reino de Deus, filhos do reino.
O que nós precisamos entender é que nós temos que reinar em vida em perfeita vitória. No Espírito, ainda que a carne tenha dificuldade. Verso 22. No qual também vós, juntamente sois edificados para a morada do Deus, no Espírito. Se eles não fossem edifício de Deus, estava sendo preparado através da mensagem para a morada de Deus, então o que nós somos hoje? Será que nós estamos esperando ainda a igreja ser edificada? Se ela vai ser edificada ainda, nós não somos morada de Deus. A igreja foi edificada, foi transformada em esposa e ela já está no reino. Nós somos filhos do reino. Nós não estamos esperando nada ser edificado. A religião vê um Deus como caçador de erros e acerto. É assim. A liderança hoje, fulano errou, fulano acertou. Deus está gostando, Deus está triste. Meus irmãos, Deus não tem sentimento igual o homem tem. Um dia ele está triste, outro dia ele está alegre. Deus é imutável. Essas palavras é aplicação humana, mas para Deus não é a sua decisão que vai tornar Deus triste ou alegre. Senão ele seria um ser humano, era movido pelas emoções. Então Deus não é assim. Deus não está caçando aí quem está acertando. E também não está caçando quem está errando. A Bíblia diz, não erreis. Não zombe de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar na eternidade, não aqui. Não tem nada a ver aqui quando você parte para a eternidade. Vida só no Espírito. Hoje nós temos um Espírito, nós temos uma vida aqui, carnal. Mas nós já somos eternos. O Espírito que está em nós não morre. Então não existe homens naquela época e nem hoje que é privilegiado por Deus, meus irmãos. Existe para uma determinada função naquela época. Agora hoje não, todos faz parte da criação de Deus, da nova criação. Não tem nada coisa velha hoje. Deus não olha segundo a carne. Deus, a Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Romanos 3,9 diz assim, pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então Paulo já tinha falado para os romanos, demonstrado para eles, segundo a lei, que não havia filhinho do papai. Todos estavam debaixo do pecado, estavam. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Então não havia justo, meus irmãos, no Antigo Testamento. Nem aquele que aceitava Jesus era justo, ele era justificado pela justiça de Cristo. Então Paulo já estava alertando eles que não havia um justo. Por quê? 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. O mundo era a terra habitada daquela geração. Não tem juízo de Deus hoje sobre o mundo. Existe um juízo sobre aquilo que nós praticamos hoje, nessa área atmosfera terrena. Então, todos que estavam debaixo da lei estavam sujeitos ao juízo de Deus. Mas como ele escaparia do juízo que viria no ano 70? Crendo no sacrifício. E escaparia do juízo físico dentro de Jerusalém, que Jesus disse que cuidado que a vossa fuga não seja no inverno. Então não era a vinda que ninguém ia ver,
Era uma guerra que ia acontecer e o povo tinha que estar alerta nesse dia. Verso 20. Porquanto pela obra da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então toda boca precisava se calar diante da lei, porque pela lei ninguém seria justificado. Por quê? Ninguém conseguiria exercer ou dominar 613 preceitos para ser justificado. E se ele errasse um, teria que voltar lá ao começo. Então Paulo diz, já demonstramos pela lei, ninguém vai ser salvo. Todos se calam diante da lei. Mas o 21 vai dizer assim, mas agora é 2000 anos e 20 atrás, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestado pela lei e pelos profetas. Então essa justiça de Deus vinha pela lei, que a lei diz que haveria uma nova aliança, e ela foi atestada pela lei e pelos profetas, que o profeta também tinha profetizado. Verso 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que crê, pois não há dissensões de pessoa na realidade. Simã, e aqueles que não crescem no sacrifício de Cristo, seria morto no ano 70. Porque Paulo diz, quem vive pela lei seria julgado pela lei. E no ano 70, aqueles que não creram no Cristo, veio a destruição e morreu 1.100.000 judeus ali, que não observaram, não creram em Cristo e morreram ali fisicamente, não viram o reino de Deus vindo. A sociedade nos ensinou que precisamos de uma religião. Você precisa de uma religião, você precisa congregar na igreja. Igreja somos nós, eles lá eram igreja, nós somos cidadão do reino. Então o mundo não precisa de uma religião. O bom samaritano já demonstrou isso no texto, que ele não tinha religião, era um zero à esquerda. Ele usou de bondade para com aquela pessoa, e ele usando de bondade, ele vai mostrar que ele ama Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Você não precisa estar encaixotado dentro de um quadrado para dizer que você serve a Deus. Isso é ilusão humana. Isso foi o que passaram para nós. Jesus nunca mandou ninguém para lugar nenhum. Ele disse que ele era o caminho de volta para Deus. Deus é Espírito e o que importa é que adoramos Deus e quê? Em espírito é verdade. Você não precisa de um espaço para adorar a Deus. Ele mora no teu espírito. Você pode adorar em qualquer lugar. A parábola do bom samaritano nos ensina que não precisamos de uma religião, religares. Deus já fez, Jesus já fez isso na cruz, já religou o homem a Deus. Pronto, acabou. O que o homem precisa entender é reinar e passar a viver pelo Espírito, não pelos seus desígnios da carne. Lucas capítulo 10, meus irmãos, versículo 25, diz assim: eis que se levantou certo doutor da lei para experimentar Jesus. Ele disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, herdar a vida eterna naquela época não era nada mais, nada menos para entrar no reino de Deus. E esse reino era no céu ou era na terra? Era na terra. E é na terra até hoje. Meus irmãos, a vida eterna era depois da morte ou era antes da morte? Porque vida eterna, que esse texto está dizendo, era para herdar o reino de Deus que tinha chegado. Tinha sido estabelecido, mas ele iria começar totalmente depois que Jerusalém fosse destruída. Mas no Espírito ele já era real. Então o que era reino eterno? Era no céu ou era na terra? O Pai Nosso vai explicar direitinho isso. Pai nosso que está no céu,
santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Jesus nunca disse que eles iriam para o reino. Ele disse que o reino iria vir e eles precisavam herdar o reino. Então aquele homem disse, o que ele faria para herdar a vida eterna? O versículo 26. Perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei? E como ler tu? Isso é muito importante, meus irmãos, porque a lei é lei. Qual era a lei de Deus? O que estava escrito na lei de Deus? Amará o teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Era isso que estava escrito na lei. Agora Jesus, o que está escrito na lei? E como você lê? E como tu entende? Aí vai depender da nossa cosmovisão. É por isso que hoje existe várias religiões, que cada uma delas quer estar com a verdade. Mas a verdade está em Deus, no amor. Como ler? Como você entende então? Eu leio o versículo hoje e o irmão lê amanhã. Nós não conseguimos encaixar realmente a verdade extraída do texto. Nós queremos interpretar ele da nossa forma, do nosso jeito. E Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como você lê? E como você entende? Porque eu posso ler um texto, entender do meu jeito e aplicar do meu jeito, a minha vantagem. Resposta certa e ação errada. Às vezes nós respondemos certo, fazemos certo, mas a nossa ação nos condena. Se tornamos um fariseu também, igual ele. Lucas 10, 27. Respondeu-lhe ele, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o cara respondeu essas palavras para Jesus. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverá. Meus irmãos, às vezes não acontece com a gente. Nós às vezes se tornamos um religioso. Conhecemos a Torá, conhecemos o Testamento Novo, Velho, fazemos separações, entendemos hoje que Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos não é Novo Testamento, é um cumprimento da Antiga Aliança. Sabemos que o Novo Testamento foi a partir de Paulo e respondemos certinho, mas as nossas atitudes, as nossas ações fica zero. Porque às vezes nós vivemos de aparência, mas quando traz para a realidade do dia a dia, para o nosso próximo, para os nossos familiares mesmo, talvez nós falhamos. Isso aí impede a salvação? Não, meus irmãos. Nós somos adultos na fé e no conhecimento que salvação não se perde. Você não pode perder uma coisa que você não ganhou ou que você adquiriu. Foi dada por Deus. Então como é que você vai perder uma coisa que Deus que te deu? Como é que você vai tirá-la de você também? Nada. Paulo diz que nada nos separa eles de Deus lá naquela época. Quanto mais nós que já nascemos em Deus. Para terminarmos, meus irmãos, a lei revela quem Deus é. Então, quando Jesus disse conhece a lei, tem observado a lei de Deus, como você lê e como você entende? A lei revela quem Deus é. Deus é amor. Mas a maneira que nós lemos, interpretamos, revela quem nós somos realmente. Então a lei revela quem Deus é. A nossa leitura e a nossa aplicação vai revelar realmente quem nós somos. Então ali desceu o quê?
Jesus contou a parábola para aquele cara, querendo mostrar a ele que o mais importante é o amor a Deus e o próximo. Jesus contou essa história e ele diz, olha, quem é o meu próximo? O próximo dele era aquele cidadão, mas quem é o seu próximo? Então Jesus contou aquela história e vinha descendo um homem, foi assaltado e levaram tudo, roubaram ele e deixaram ele à beira da morte. Veio quem? O sacerdote. Ele era o cara que levava o povo a Deus. Viu aquele cara naquela situação, olhou, passou de largo, porque o compromisso dele era maior do que aquela vida que estava caída. Veio um levita, da família de Levi. Hoje não tem levita, que para ter levita tem que ser da família de Levi. Veio um levita e olhou e fez o mesmo. Agora veio um samaritano que não tinha religião, não era cristão, não conhecia Deus, mas o amor supera tudo. Aquele homem abaixou, tinha azeite, tinha vinho, passou na ferida, colocou no seu cavalo, levou para a estalagem, pagou aquele homem, dono da estalagem, e foi embora e disse, quando eu voltar, se gastar mais, eu pago o resto. E segundo esse texto, meus irmãos, isso aqui retrata a figura do próprio Jesus. Jesus veio, resgatou o povo do pecado, voltou para o Pai, que era Ele mesmo, e disse que iria voltar. E nessa volta ele pagaria tudo aquilo que o povo estava devendo. Todo sacerdote, quando ia oferecer o sacrifício para Deus, ele levava o sacrifício, o povo ficava cá fora esperando o resultado de lá. De acordo com o resultado, o povo cá poderia glorificar a Deus. É por isso que Hebreus disse que Jesus ele veio, purificou todos com seu sangue. E depois ele voltaria sem pecado para salvar aqueles que o aguardavam. Então, quando Jesus pegou essa parábola, estava falando dele mesmo, que ele veio, cuidou, sarou deles, e ele iria ir para o Pai e iria voltar. E quando ele voltasse, ele pagaria a dívida toda. Não deixava nada para trás. Por isso que Paulo diz, em esperança nós fomos salvos. Ele diz também que o Espírito Santo foi dado como penhor da primeira parcela. E depois ele voltaria e faria morada no homem. Ouviu, meus irmãos? Muito obrigado aí pela sua participação. Você que faz parte desse canal. A lei mostra quem Deus é. E a leitura dela vai fazer realmente, vai mostrar realmente quem nós somos. Quem você é? Que leitura você tem feito? O que você tem apresentado? Você que não vai herdar o reino, você que já é cidadão do reino, eles iriam herdar. Nós já nascemos herdeiro de tudo, reinando com Cristo, e muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Olhamos quem está à nossa volta, tem necessidade, às vezes não podemos até ajudar, mas fazemos de religioso. Mas seja um bom samaritano, tenha Deus no seu coração, ame a Ele sobre todas as coisas, e o próximo como você mesmo. Um abraço, melhor noite para todos.